Olá a todos que estão acompanhando este vídeo. Aqui quem fala é a professora Janine Vargas, sou professora da Faculdade de Comunicação da Unifespa e estou respondendo atualmente pela assessoria de comunicação da nossa universidade. E esta sala é um treinamento sobre revisão de literatura e de gerenciamento de referências bibliográficas. Então, a gente tem aqui alguns convidados especiais para esse treinamento, que são bolsistas e orientandos, né, de iniciação científica e de especialização, mas este vídeo vai estar disponibilizado para qualquer membro da comunidade acadêmica ou da comunidade externa da Unifesp que queira entender um pouquinho mais sobre, né, esse passo importante no trabalho acadêmico, que é a revisão de literatura, né, e também esse plus, né, essa ajuda de um software específico de gerenciamento de referências, que é o Zotero. Tá certo? Então, agora a gente vai acompanhar esse treinamento. Aos participantes, por favor, fiquem à vontade, né, de fazerem perguntas a hora que se sentirem preparados, se sentirem alguma dúvida, ok? Bom, então eu gostaria de começar a falar para vocês sobre o que é a revisão de literatura, né? Então, normalmente nas aulas, os professores sempre falam, você tem que buscar saber sobre o tema, você tem que buscar quem já escreveu sobre isso. Tenho certeza que tanto na graduação, quanto na especialização, ou mesmo no mestrado, no doutorado, todo mundo já ouviu algum professor falar um pouquinho disso, né? Mas não é porque, na verdade, pessoal, este é realmente um dos primeiros passos de um trabalho acadêmico, tá certo? Então, digamos assim, vamos pesquisar, estamos aqui em um projeto de iniciação científica que vai investigar o impacto das fake news nos desertos de notícias, como é o caso de Rondon do Pará, ou seja, onde não há produção de notícias locais, né, onde a população só tem contato com notícias produzidas fora, né, da sua cidade. Então, como é que as fake news elas funcionam em lugares como esse? Digamos que esse seja um tema de pesquisa. Beleza, delimitamos um tema de pesquisa, o assunto geral seria fake news, nosso tema fake news em desertos de notícia, como o Rondon do Pará. Temos, então, essa delimitação. Para chegar a essa delimitação do tema, isso sempre deve ser conversado com o orientador, com a orientadora de vocês. Tá certo, pessoal? Então, por exemplo, aqui temos a Gabi, temos a Fabi, né, que são minhas orientandas de especialização, e a gente já conversou mais ou menos sobre os interesses de pesquisa de cada uma delas. Diferentemente dos orientandos de iniciação científica que já ingressaram em uma proposta de projeto feita, né, por nós, por mim e por outra professora, que somos coordenadoras do projeto. Então, nesse caso, vocês vão muito mais se adequar a uma proposta de pesquisa já existente. Aí, digamos que é mais fácil, porque vocês já vão entrar com essa delimitação do tema e até com um pouquinho de uma revisão de literatura iniciada. Mas como se trata, em ambos os casos, seja para quem está começando uma pesquisa do zero, ou seja, para quem está entrando num projeto, a delimitação do tema é fundamental e a revisão de literatura também é fundamental. Por quê? Porque se busca nessas duas perspectivas, ou nesses dois níveis de formação, uma investigação, tá certo? Então, mesmo que você já tenha uma revisão de literatura básica, para você escrever os frutos, né, o que vai vir futuramente a partir da sua investigação, a partir do seu projeto, da sua investigação, vocês vão ter, né, que fazer, né, que copiar, que coletar o que se tem falado de mais recente, o que é clássico nesse tema, o que tem se falado de recente, o que dialoga com a temática de vocês, o que não dialoga e por quê, tá certo? Então, esses são, antes de começar tudo, é pensar qual é o meu assunto, qual é o meu tema, onde é que eu delimito ele e a partir de então, tenho o tema, tenho a delimitação, vou buscar fazer a minha revisão de literatura. Quando eu falo de literatura, professora, eu estou falando de quê exatamente? O que a senhora quer dizer quando a senhora fala literatura? Né? Eu estou querendo me referir às referências bibliográficas, né? Ou seja, tudo aquilo que já foi produzido academicamente em relação ao tema de vocês. Nossa, professora, mas eu vou ter que ir lá no início, na antiguidade, né? Na pré-história do meu tema, para saber o que foi dito sobre ele. Em alguns casos, sim, né? Se forem temas que já são amplamente debatidos, né? Se forem
temas que já são consagrados, digamos assim, na literatura, é muito importante que as leituras clássicas, que as referências clássicas, elas façam parte da sua revisão, né? Se forem temas novos, é muito importante, por outro lado, que os temas, que a literatura que vocês vão revisar, ela seja uma literatura atual, tá certo? Mas nos dois casos é importante que você dialogue tanto com o clássico, né, com aquilo que já foi dito, né, mas lá atrás, no início que começou a se debater esse tema, né, quanto a literatura mais atual, aquilo que acabou de ser publicado. E onde, basicamente, professora, que eu acho, onde é o que eu sei o que estão falando, onde é que eu acho essa famosa literatura sobre o meu tema? E, a propósito, só abrindo um parênteses aqui, a literatura, ela pode ser tanto sobre um tema de pesquisa que que a gente chama de um tema empírico, ou seja, um tema prático, um objeto de pesquisa prático da vida cotidiana, né, um fato, quanto pode ser teórico. Então, digamos assim, vocês podem querer discutir sobre práticas democráticas, mas aí vocês vão ter que discutir a teoria da democracia. Então, de alguma forma, também essa revisão de literatura não vai ser só sobre práticas democráticas, digamos, em escolas públicas. Ela vai ser também sobre o que é teoricamente democracia, tá certo? Então, é muito importante que se faça nessa delimitação. E como é que eu vou saber, professora? Conversando com o seu orientador, tá certo? Fatalmente, isso vai acontecer nas várias frentes, tanto teórica quanto empírica. Mas aqui a gente vai se concentrar basicamente sobre um tema empírico, tá certo? Então, digamos que o nosso tema de hoje será desinformação e fake news em desertos de notícias, que é o tema, basicamente, do nosso projeto de iniciação científica, tá certo? Então, esse é o nosso tema. E aí, voltando, né, onde eu tinha, fechando o nosso parênteses aqui, onde eu tinha parado. Professor, onde é que eu acho essa literatura acadêmica? Basicamente, dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos publicados ou em anais de congressos de associações reconhecidas na área ou em periódicos qualificados, né, que são revistas acadêmicas, ok? E por que eu digo qualificados? É porque há dentro, né, onde a gente publica as nossas pesquisas, dentro dos periódicos, há estratos, né? Há uma classificação sobre a qualidade desses periódicos. Então, quanto mais alta a classificação desses periódicos, mais bem qualificado, digamos assim, mais rigoroso o estudo foi feito, mais qualidade tem aquele estudo. Só para dar aqui um exemplo do que a gente vem ouvindo falar muito aí pela imprensa, pelo jornalismo, que se refere a revistas, né, a testes sobre vacinas, por exemplo. Né? Quando que eu posso confiar em um estudo científico, né, que comprova que as vacinas são eficazes no combate à Covid-19? Aí, normalmente, os repórteres falam lá, foi publicado na revista Lancet, ou foi publicado na revista Nature. É porque essas revistas, elas são consideradas de alto extrato, elas são consideradas dentro dos periódicos internacionais como de revistas de alto padrão. Ou seja, para você publicar um trabalho, um artigo, né, uma pesquisa nessas revistas, ou nesses periódicos, pode ser chamado de ambas as formas, significa que o seu estudo ele tem que ter muita qualidade, ele tem que ter seguido regras muito boas, teóricas, de tratamento teórico, dos conceitos, assim como dos procedimentos metodológicos. Então, é por isso que a gente diz, confie na ciência, porque para você conseguir publicar um trabalho desse, para que você consiga o respaldo e o respeito científico, né, do seu trabalho, da sua investigação, significa que esse trabalho ele precisa passar por determinados padrões de qualidade. E quem avalia esses padrões de qualidade são os seus pares, né? São outros pesquisadores, né, que fazem parte ali dos conselhos editoriais e que avaliam o seu trabalho. Então, quando eu vou discutir, quando eu vou começar a fazer uma busca, né, por um estudo muito qualificado sobre fake news ou sobre desinformação, então eu tenho que buscar em lugares qualificados. Eu não posso ir buscar essas informações em portais que não são científicos. Eu preciso buscar, e eu falo de revisão de literatura científica, tá certo? Pessoal, não estou falando de revisão de literatura de sites como a Wikipedia, por exemplo. Tá certo? Então, é muito importante a gente ter muito claro qual é o nosso critério aqui, tá bom?
volto a enfatizar, se tiverem dúvidas, por favor, se manifestem, tá bom? Até aqui, tudo bem? Ou alguma dúvida? Sim, é autoestratos, que você falou? Isso é o quadro da revista? Isso, níveis altos nos estratos, que a gente chama, porque ele vai do A1 ao B5. Esses são os estratos. Então, a gente tem, os estratos são A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e tem C também, tá? Então, assim, quanto mais perto do A1 é a revista, significa dizer que é mais difícil publicar nela, mas também significa dizer que o seu trabalho tem mais qualidade, né? E isso conta muito na produtividade dos professores das universidades, né? Então, por exemplo, para isso, quando é que conta, professora, para eu, assim, o que conta, porque tem muito peso no nosso currículo Lattes, por exemplo, que é a nossa base de currículo aqui no Brasil. E também esses extratos, tá, Gabi? Ele é o extratos da CAPES, tá? Que é a Associação de Pesquisa, né, de nível superior aqui no Brasil. Então, é ela que avalia esses periódicos, eles têm lá todos os critérios editoriais deles, né? Mas é avaliado basicamente, quanto mais perto do A1, mais difícil de publicar, mas também mais qualidade do seu artigo, mais respeitabilidade ele vai ter diante dos pares, porque ele teve que passar ali por um crivo muito fino nos critérios do padrão de qualidade. Deu para entender? Deu. Ótimo. Então, digamos assim, se, digamos, da especialização de vocês, se do artigo, se do trabalho final de vocês, da especialização, vocês conseguem transformar ele num artigo e publicar numa revista B2 ou numa revista B1, que é mais ou menos ali os estratos que aceitam artigos de autores e autoras que ainda não tem mestrado, por exemplo, porque tem também esses critérios, tem revista, um, por exemplo, um aluno de graduação não consegue publicar, até porque ele nem tem a maturidade acadêmico-científica para atingir esses padrões de qualidade exigidos. Então, algumas revistas já param ali, já impedem a submissão de alunos de graduação, por exemplo. Outras, né, já permitem. E aí isso varia de área para área também. Então, digamos aqui que a nossa área de interesse seja a comunicação. Então, eu vou procurar essa classificação lá no site Qualis, CAPES, lá por área, que eu quero avaliar. É possível que uma mesma revista seja avaliada como A2 na comunicação ou seja avaliada como B1 na educação, por exemplo. Então, o mesmo periódico ele pode ter qualificações diferentes de acordo com a área que você deseja publicar. Então, isso também tem que ser avaliado. Mas, de uma forma geral, se vocês que estão terminando a especialização conseguem publicar numa B2 ou numa B1, já podem considerar que fizeram um excelente trabalho, porque já é bem difícil publicar numa B2, tá certo? Estudantes de graduação, normalmente, publicam em revistas em revista B3, até B2 conseguem, dependendo da área também, desses critérios e de qual revista seja, mas também podem se considerar vitoriosos até de publicar em revistas que não são de extratos, mas vocês estão publicando, ainda não foram qualificadas, digamos assim, mas que já são revistas, já são indexadas e podem ser achadas quando um outro aluno, por exemplo, for fazer uma outra revisão de literatura. Tá? Então, essas são informações preliminares que vale muito a pena vocês saberem, porque aí ajuda vocês não apenas a prepararem a pesquisa de vocês para serem publicadas em futuros periódicos, né? Quanto também ajuda vocês a saberem onde achar material qualificado para fazer a revisão de literatura. Tá certo? Então, é nessas revistas, pessoal, é nesses periódicos que vocês vão achar normalmente conteúdos de muita qualidade, mas principalmente os conteúdos atuais, tá? É possível que em alguns assuntos vocês tenham que recorrer realmente a livros, tá? A livros clássicos, como eu falei aí, por exemplo, teoria da democracia, você vai ter que falar lá sobre teoria política, vai ter que ir lá atrás, né, buscar livros que são clássicos mesmo na área. Mas se você quiser pegar as coisas mais recentes sobre revisão de literatura, sobre conceito de democracia, né, você pode encontrar os mais recentes nas revistas mais bem qualificadas. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar em que lugares vocês conseguem achar esses materiais, ok? Lembrando que o nosso tema exemplo aqui, delimitação do tema de exemplo, é desinformação e fake news em desertos de notícia. Até aqui, ok para vocês? Alguma dúvida?
Ok, para mim, professora. Perfeito, então vamos prosseguir. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E vamos fazer tudo do zero, tá bom? Então, vamos lá. Quando estiverem vendo, me avisem, por favor. Oi? Aqui já apareceu. Ótimo. Então, vamos lá. Do zero. No nosso famoso Google aqui, tá bom? A propósito, vamos começar pela ferramenta do Google. O Google, ele tem uma ferramenta muito importante na área da pesquisa acadêmica, que a gente chama de Google Scholar ou Google Acadêmico, tá certo? Eu vou entrar aqui para vocês verem. Google Acadêmico, tá? Então, estamos aqui, né? Aqui achamos, Google Acadêmico. Estamos aqui em uma plataforma como se fosse um Google só de artigo científico, ou de dissertação, ou de tese, de material acadêmico, tá certo? Então, esse Google Acadêmico, pessoal, é muito interessante que vocês, né, que fazem ensino superior, que já fizeram, estão aí fazendo uma pós-graduação, que vocês tenham um perfil nesse Google Acadêmico. Por quê? Porque o Google Acadêmico, ele não apenas é uma plataforma de busca, como ele é também um indexador de trabalhos acadêmicos. Isso significa dizer que, para os parâmetros internacionais, há um índice chamado Índice H, que é calculado pela quantidade de acessos que o seu artigo, que o seu trabalho ou que o seu perfil tem no Google Acadêmico. Então, algumas revistas internacionais, elas usam o critério de qualificação. Aqui no Brasil, lembrem que eu falei que é o Qualis, né? Que vai do A1 ao C. Internacionalmente, existe esse outro índice, que é o índice H, né? E esse outro índice, ele é avaliado, ele é um índice internacional, ou seja, ele é usado para além, não coincide, tá? Não coincide com o Qualis. Às vezes coincide, então significa dizer que normalmente revistas bem qualificadas no Brasil, normalmente também são revistas bem qualificadas no índice H, mas não é o mesmo tipo de classificação. Tá bom? O índice H, ele é medido pelo Google como eu falei anteriormente, pela quantidade de acessos e citações que o seu trabalho tem, tá? Então, eu vou aqui acessar rapidamente o meu perfil no Google Acadêmico, só para vocês terem uma ideia, né, de como é. Vejam que aqui eu tenho o meu perfil no Google Acadêmico, e aqui eu tenho as estatísticas de acesso aos meus materiais que estão disponíveis no Google, tá? Isso tudo são publicações minhas que estão disponíveis no Google, se vocês jogarem lá, tanto no Google normal quanto no Google Acadêmico. E aqui vocês podem ver que ele tem, ó, índice H. Índice H, ele dá aqui a descrição, é o maior número H, sendo que H em publicações possui no mínimo H citações. A segunda coluna mostra a versão recente desta métrica, que é o maior número H, sendo que H publicações possuem no mínimo H novas citações nos últimos 5 anos. Então, digamos que o meu índice H, ele é 4. Aqui, ó, que ele está me mostrando. Isso você tem que ver lá nos parâmetros internacionais, né, se isso é considerado um índice bom, tá certo? Mas eu posso verificar também por meio dos meus próprios artigos. Ó, aqui, por esse ranking, eu estou vendo que esse artigo aqui, que foi um artigo publicado no ano de 2015, Cartografia Social e Organização Política das Comunidades Remanescentes de Quilombos, foi o meu artigo mais citado. Vejam, ele tem 12 citações, que são verificadas pelo Google, tá certo? Significa que outras pessoas em outros lugares do mundo citaram o meu trabalho 12 vezes, né? Então, o Google faz lá o cálculo dele e me dá o índice. Aqui, ó, outro artigo, né? Esse é um artigo em inglês, foi publicado numa revista internacional, né? Que já tem mais visibilidade, né? E aqui outras publicações minhas, né? Que foram acessadas. E aí eles podem ter sido acessados por meio da busca do meu nome ou de outros autores que publicaram o trabalho junto comigo. Então, significa esses que não têm nenhuma publicação, significa dizer que eles não foram citados ou acessados? Não, significa dizer que é muito provável
que eles ainda foram acessados por outro coautor do mesmo trabalho. Mas isso aqui é só um parênteses, vocês não precisam se aprofundar nisso agora, mas é só para vocês terem uma ideia de que o índice H também é um dado importante para verificar a qualidade das publicações que vocês vão achar, ok? Mas, no geral, buscou no Google Acadêmico, significa dizer que vocês vão achar materiais minimamente de qualidade. Vamos voltar lá para a nossa página de busca do Google Acadêmico, ok? Então, agora eu vou procurar a partir do meu tema. Lembrando que o meu tema é desinformação, fake news e desertos de notícia. Eu vou fazer uma busca básica aqui, tá certo? Pelas palavras-chave. Desinformação. Então, digamos que eu quero primeiro falar sobre... Vamos separar esse tema em conceitos, tá certo? A gente já sabe que desinformação é um conceito e eu vou querer fazer a revisão de literatura primeiro deste conceito. Vamos lá ver o que tem sobre desinformação no Google Acadêmico. Dou um Enter e ele vai buscar para mim. Vejam que só são produções, tá, acadêmicas, pessoal. Aqui não vai vir, no Google Acadêmico não vai vir a Wikipedia, não vai vir outros sites, ok? Então, aqui só artigos de periódicos, ou livros, ou teses e dissertações, tá certo? Então, aqui eu tenho, olha, fake news nas redes sociais online, propagação e reações à desinformação. Dá para ver que esse artigo aqui, olha, ele é o primeiro que aparece, significa dizer que ele é um dos mais citados, olha só. E aqui você pode ver filtros. Quais são citados em 2021, desde 2020, desde 2017, você pode ir para trás no tempo e até fazer uma classificação por data, por exemplo, tá certo? Ah, eu não quero por data, digamos que eu quero por autor, quero outras por relevância, né? Então, se eu for por data, eu vou encontrar aqui o artigo do Afonso Albuquerque, olha só, que foi um artigo publicado há 4 dias. Então, provavelmente, não tem nada mais recente sobre desinformação do que este artigo. Eu abri ele aqui em uma outra aba para a gente ver depois. Opa, um outro artigo publicado também há 4 dias atrás. Deve ter sido publicado provavelmente na mesma revista, no mesmo periódico, em algum dossiê específico. Olha, eu estou confirmando aqui, ó, Revista Eletrônica Internacional de Economia Política. Opa, parece que também esse foi. Mas já são autores diferentes, olha só. Tenho aqui um outro artigo que pode ser interessante. Estou começando a achar o que é mais recente, ok? Olha só, 4 dias. Olha só, parece que esse periódico também... Opa, vamos ver. E você vai indo pelo tempo, você está indo aqui pelo... Lembrando que você tem acesso aqui pelo título, ok? Você está aqui tendo acesso pelo título a partir da palavra desinformação que você foi buscar lá, tá? Opa, achei um aqui interessante sobre a pandemia. Isso aqui pode me interessar. Já vai lá e separa, né? Análise textual discursiva não me interessa muito. Acho que esse não é interessante, mas eu posso também abrir uma aba depois e verificar pelo resumo se me interessa. Mas aqui pelo título não me parece tão interessante. Vamos ver esse outro aqui. Informação incorreta, desinformação e má informação. Esclarecendo definições e exemplos em termos de desinfodemia. Opa! Isso aqui me parece interessante, publicado há uma semana. Então, vamos aqui abrir uma nova guia. Digamos, pessoal, que eu já fiz esse primeiro filtro aqui, tá? E digamos que aqui também eu não tenha pegado só os mais recentes. Digamos que eu também tenha encontrado clássicos. Eu fui por aqui por relevância, ou seja, aqueles mais citados, né? Parece que o mais citado por 90 pessoas, vejam aqui, né? Ele dá esse dado para você, é esse que aparece aqui em primeiro lugar. Então, se ele é muito citado, ele provavelmente vai me interessar. Tem outro aqui, desemprego, custo da desinformação, não me parece que tenha uma relação direta. A dupla epidemia, febre amarela e desinformação, pode ser que isso me interesse. Vamos ver aqui, que foi citado por bastante pessoas, parece um artigo relevante. Vou separar também. Vejam, eu vou compartilhar minha tela inteira com vocês, para que vocês vejam que eu fui abrindo esses artigos que me interessam, cliquei com o botão direito e fui abrindo em nova guia, tá certo? Para eu poder consultar, ok? E digamos que esses são
digamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos foram os que mais me interessaram até agora, tá certo? Então, eu vou parar o compartilhamento aqui, vou compartilhar a tela inteira para vocês verem como eu vou trabalhar. Pronto, acho que já estão vendo a tela inteira. Então, vamos lá. Aqui, vejam, aqui foi onde eu achei, né? Voltamos onde eu achei aqui a busca por relevância, ou seja, os mais citados, e aqui a busca por datas. A partir da minha palavra, primeira palavra-chave, desinformação, tá? Fui abrindo em outras abas, e aqui estão, nas outras abas, o que eu encontrei. Esse aqui foi o último artigo com essa palavra. Opa, parece muito interessante para a minha revisão de literatura, é atualíssimo, né? Então, é muito interessante. Lembra que eu falei lá no início, tanto os clássicos quanto o que é mais atual é preciso ter na minha revisão de literatura. Olha, vamos avaliar, então, esse periódico, Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Opa, parece um bom... Foi um dossiê temático, as fake news e Ministério da Verdade Corporativa. Vamos aqui ler o resumo. O resumo enfoca o combate à desinformação de uma perspectiva da economia política, tendo em vista um conjunto de interesses políticos e econômicos que estão patrocinados por uma gama distinta de agentes institucionais. Em particular, sugerimos que o fenômeno do fact-checking, assim como a rede de combate à desinformação que se estrutura em torno dele, tem sólidas raízes em modelos de gestão da produção e da difusão de conhecimento legitimado, que são associados ao projeto de globalização neoliberal. Eita, vamos lá, parece que esse artigo é bem interessante para a nossa temática, hein? Então, eu já abro o PDFzinho dele aqui. Normalmente, pessoal, as revistas elas estão padronizando o seu layout nessa forma de visualizar, tá? Então, vocês já viram que esse artigo parece bem interessante para a revisão de literatura de vocês. Tá? Como eu cheguei a essa conclusão, professora? Eu li o resumo, tá certo? Então, vejam que até aqui vamos tentar sistematizar. Fizemos alguns passos importantes. Nós temos um tema ou um projeto. Esse projeto tem um assunto, né? Esse assunto, ele já tem uma delimitação temática, que é desinformação e fake news em desertos de notícias. Ok, vamos buscar, então, aonde encontrar esse assunto. Chegamos na primeira plataforma onde é possível encontrar materiais importantes para minha revisão de literatura, que foi o Google Acadêmico. Cheguei no Google Acadêmico e digitei lá, fiz a primeira busca da minha primeira palavra-chave, que é desinformação. Fiz duas buscas, uma por ordem de relevância, que são os artigos mais citados, e outra por ordem de cronológica, de tempo, ou seja, o mais atual que foi publicado no Google Acadêmico. E aí, ainda lá nessa busca, pessoal, vocês podem filtrar, tanto se querem ver o que está sendo produzido só no Brasil, só na língua portuguesa, ou também em outros idiomas, ou seja, vocês podem buscar no que está internacionalmente aí circulando no Google Acadêmico, tá bom? Então, é muito importante esse parâmetro. Então, esses foram os passos que nós chegamos até agora. Fiz uma seleção, primeiro, com base nos títulos, né? Se o título me interessa, eu já fui abrindo em outra aba aqui. O meu segundo filtro foi o resumo. Pelo resumo, eu verifiquei que, pela revista e pelo resumo, eu verifiquei que este artigo pode ser muito importante para a minha revisão de literatura. Então, eu já peguei esse artigo aqui. Vou dar uma pausa no meu processo de revisão de literatura para a gente começar a fazer tudo junto com o Zotero. Perfeito? Então, eu vou aqui abrir uma página chamada da página do Zotero. O que é o Zotero, pessoal? Ele é um software livre, ou seja, de código aberto, que não é que várias pessoas podem contribuir para o seu desenvolvimento no mundo, né? Que entenda de programação alguma coisa, que algumas boas almas desenvolveram esse software, né? Para ajudar nós, que somos acadêmicos, a fazer o gerenciamento das nossas referências. Professora, mas só tem o Zotero que faz isso? Não, existem outros softwares. Mas a maioria deles é paga, né? Então, além de serem fechados, são produtos de empresas, são pagos. Então, o Zotero, além de ser de uma fácil interface de código aberto,
né? E de ter em português, ele não é pago. Então, aqui é a página do Zotero, vejam que aqui ele tem grupos que as pessoas discutem, né? Algum erro que deu no programa, elas podem vir aqui em grupos, documentação, em fóruns, elas discutem aqui também. E você, qualquer pessoa que tem um e-mail, pode criar uma conta no Zotero e fazer um login, tá certo? E tem duas questões. O Zotero, ele pode ser acessado tanto online, quanto com ele baixado no seu computador, tá certo? Eu vou voltar aqui para a página inicial, para vocês verem como é que baixa, né? Então, aqui você vem em download. Todo mundo conseguiu baixar no seu computador? Sim, professora. Também consegui. Maravilha. Então, você segue os passos, né, de download, que ele, aqui nesse momento ele só tem em inglês, tá? Mas não tem nada muito difícil. Joga lá no Google o tradutor, que você vai conseguir sem problema nenhum. Então, você faz primeiro o download para o seu Windows, né? Ele já vai, quando você vai em downloads, ele já diagnostica se seu computador é Windows ou Mac. E aí você faz um download, e quando você fizer o download, você também faz a instalação dessa extensão aqui para o Google Chrome, que é o navegador que eu estou usando aqui. Isso aqui vai ajudar muito vocês a colocar o que você está achando aqui na sua revisão de literatura lá no Zotero, tá bom? Então, instalem essa extensão do Chrome. Como eu já fiz tudo isso, eu não vou precisar fazer agora, só estou mostrando aqui para vocês, e já vou abrir o Google Chrome no meu computador para vocês terem acesso. Ele já fica fixo, para vocês terem uma ideia de quanto que eu uso o Zotero, ele já fica fixado aqui na minha barra de tarefas. Então, eu já venho e dou um clique nele, né, para ele abrir. Vamos só aguardar ele abrir um pouco. Então, vamos lá. Olha só, aqui vocês estão tendo acesso, vocês estão vendo toda a minha biblioteca, digamos, que eu tenho online, tá? Dentro do Zotero, tá bom? Quando o Zotero baixa para o seu computador, você criou lá, aqui no site do Zotero, você criou, né? Vamos voltar para a home. Você cria o seu perfil, né? Você vai aqui no login. Se você não tiver um login, você vai criar um login, registrar para uma conta livre, né? Aí coloca o seu e-mail, cria uma senha, faz todo o cadastro. E lá, quando você baixar o Zotero no seu computador, você vai fazer o login também no seu computador. Vai aparecer a mesma tela de login para você. Eu já fiz, coloquei meu nome e a minha senha e pronto. Aqui vai abrir a minha biblioteca do Zotero. Vocês veem que é uma biblioteca já extensa, né? Com muitas pastas aqui do lado. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu uso o Zotero desde quando eu comecei o doutorado. Ou seja, desde que eu comecei o doutorado, eu já faço coletas de revisão de literatura, eu digo outras referências que podem me ser úteis direto aqui para esse gerenciador de informação. Tá certo? Então, digamos que vamos passo a passo. Tá? Então, digamos aqui que eu não tenho nenhuma conta e eu vou criar agora uma biblioteca para mim, uma biblioteca virtual. Então, eu vou você pode colocar você pode criar tanto uma pasta quanto uma coleção, tá certo? Eu vou criar a coleção do nome que eu pesquisei lá no Google Acadêmico, desinformação. Certo? Eu criei uma pastinha dentro da minha biblioteca chamada desinformação. Até tinha aqui, olha, uma desinformação e fake news. Olha só o que eu já coletei sobre esse assunto, né? Mas vamos trabalhar com essa aqui, que não tem nada, só a título desse treinamento aqui, tá certo? Professora, por que a senhora parou o passo a passo da revisão de literatura para que a gente comece a falar do Zotero agora? Porque é aqui que o Zotero vai começar a ser útil para vocês, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a primeira forma do Zotero ser útil para vocês. Então, vamos lá aqui naquele primeiro artigo que foi encontrado. Opa, eu vou voltar lá na página do resumo, antes de abrir o PDF dele.
Então, li o texto, vi que é uma revista interessante. Gente, se quiserem falar, falem no... Abra o microfone, tá? Que eu não tô vendo vocês. Professora, no meu caso aqui, eu baixei, mas não pedi o login e senha. Será por quê? É porque você ainda não criou o seu perfil. Provavelmente. E onde é que cria o perfil mesmo? Lá no site do Zotero, você vem aqui, ó, registra para uma conta livre. Aí você pede para fazer o registro e faz o cadastro. Esse cadastro, normalmente, que a gente faz de e-mail. Coloca o seu e-mail e coloca uma senha para você acessar. Ok? Ok. A minha sugestão é que agora vocês não tentem fazer junto, que vocês só assistam e depois como a aula está sendo gravada, vocês vão poder ter acesso e tentar fazer junto, podendo pausar o vídeo e fazendo no computador de vocês, tá bom? Para vocês não perderem o raciocínio. Então, aqui, né, você cria a sua conta, né, registra-se para uma conta livre, né? Aí você vai fazer aqui seu cadastro, ó, como eu já tenho, ele aparece. Aí você se registra e faz o login. Quando você abrir aqui, você vai pedir lá. Depois eu vou mostrar para ele como é que você faz o login aqui, tá bom? Para você ter acesso em outros dispositivos. Mas vamos por parte. Por que então, professora, que a senhora falou que o Zotero vai ser importante a partir daqui? Porque o Zotero, pessoal, ele é um software que ele vai capturar a partir daquela extensão que você colocou aqui no Google Chrome, ele vai criar essa extensãozinha bem aqui, ó. Vocês estão vendo no canto superior direito, vocês estão vendo aqui, salvar para Zotero. E tá vendo aqui um ícone, tipo de uma folhinha escrito. Significa dizer para vocês, pessoal, que quando vocês criaram uma pasta aqui dentro do Zotero, chamada desinformação, vocês clicam nela, vocês acharam um artigo super importante, já tem extensão no Chrome, você só precisa fazer uma coisa, um clique. Significa dizer, gente, que você está salvando em desinformação todas as informações desse artigo aqui dentro do seu Zotero. Olha que mágica que aconteceu. O artigo veio para dentro do seu Zotero. E olha que interessante aqui. Você tem todas as informações do artigo. Você tem o que ele é, que é um artigo em periódico, poderia ser um livro, por exemplo. Você tem o título do artigo, você tem o autor do artigo, você tem o resumo do artigo, aonde que ele foi publicado, o volume, edição, páginas, a data, o idioma, todos esses dados que a gente chama de metadados. Esse software ele já pegou lá do sistema da revista todas essas informações. E isso significa dizer, pessoal, que quando vocês quiserem gerar a referência bibliográfica desse artigo, ele já vai fazer automaticamente para vocês, e vocês nunca mais precisarão fazer isso manualmente. Olha que maravilha! Vou dar um exemplo. Podem abrir o microfone e interagirem comigo para a gente fazer até mais descontraída esse treinamento, tá? Vou abrir um Word aqui para vocês verem a mágica acontecendo, tá? Vamos aqui abrir um documento em branco. E olha que coisa mais bacana. O Zotero, ele pode fazer isso, pessoal, na BNT, na APA, em qualquer norma possível. Ele muda tudo só com um clique. Você nunca mais vai precisar fazer manualmente. Então, vamos lá. Cadê meu documento? Mudamos. Então, digamos aqui, estamos escrevendo a nossa revisão de literatura, tá? Digamos que, vou colocar aqui. Lembrando, qual é o conceito? Ah, então, digamos que aqui a gente vai começar a nossa revisão de literatura. Então, digamos que a gente encontrou esse artigo, ele foi muito importante para mim, né? Esse artigo aqui do Afonso Albuquerque,
Opa, eu já vi pelo resumo que ele é importante. Já importei ele para dentro do meu Zotero. Ele já está aqui dentro. E olha só, ele não baixa apenas os dados, ele baixa também o que para mim? O PDF do artigo. Olha que maravilha! Vocês nunca mais vão perder um PDF na vida de vocês, tá certo? E o Zotero, quando ele baixa no seu computador, ele já cria uma pastinha lá dentro do seu computador, onde você vai guardar, onde ficam guardados todos os PDFs, mas você não precisa ir lá toda vez. Você pode só dar 2 cliques aqui, ele já abre o PDF para você, no seu computador. Olha que maravilha! Tá aqui o meu PDF, tá aqui o meu artigo. Olha que maravilha, eu posso ler, posso fazer os meus destaques, os meus fichamentos, posso marcar, tudo normal, né? Vamos voltar lá no Zotero. Então, ok, esse artigo é muito importante, ele já tem o PDF, já tem aqui uma página, né, da onde ele foi tirado, já tem aqui o PDF, já tem aqui os dados dele, que ótimo! E olha que mágica que ele faz, pessoal. Aqui no Zotero, você tem algumas ferramentas importantes, né? Então, aqui nas ferramentas, você vai lá, desculpe, não é ferramenta, você vai em editar preferências, tá? Em editar preferências, aqui vocês podem editar todas as normas que você gostaria de exportar a sua referência. Então, digamos assim, aquela revista, professora, ela está pedindo que a referência seja em ABNT. Olha que bacana, já tenho aqui a ABNT. Ela já vem automaticamente no Zotero, tá, pessoal? Mas digamos que a ABNT não esteja aqui. Você pode muito bem importar a ABNT para cá. Você coloca aqui, obter estilos adicionais e faz uma busca, ABNT. Vamos lá ver o que ela acha. Tá carregando aqui. Olha, ele achou mais de uma ABNT. É porque existem várias descrições, várias variações da ABNT. Então, se você botar o cursor em cima, você vai ver que aqui ele está usando a ABNT, em que o primeiro nome do autor é tudo em maiúsculo, depois o nome aparecendo, o nome do artigo em negrito, né? Com essas características. Qual eu escolho, professora? Você vai ver lá qual é a norma que a revista te pediu, tá certo? Então, digamos que a norma que a revista me pediu seja essa, que o nome do autor seja, que a referência seja escrita exatamente dessa forma. Não, professora, mas aí, em vez de nome do autor por extenso, como está aqui, por exemplo, Musk Elon, talvez a revista tenha me pedido só colocar Musk ponto, que é esse segundo caso aqui. Então, essa aqui que vai ser a minha norma. Eu clico e importo para lá. Não, mas digamos que ele não queira com o nome da obra em negrito. Digamos que ele queira com itálico. Bora ver se a gente acha um itálico aqui. Opa, já tem alguém que generosamente criou. Por que ele é código aberto? Porque vocês podem criar esses parâmetros. Criou aqui, essa escola do Comando do Estado-Maior do Exército já criou com esse padrão, com o nome completo do autor e o título da obra em itálico. Olha que maravilha. Então, pode ser que essa seja interessante para mim. Vou pegar ela aqui. Vou clicar, já veio para cá, Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Eu adiciono para as minhas preferências. Tá certo? Já incluí aqui. Eu quero incluir as URLs dos artigos impressos na referência? Opa, eu quero. Então, vamos visualizar o estilo, só para ver se é isso mesmo. Opa, é dessa forma realmente que eu quero que cite. Então, tudo certo, eu dou um ok. E agora, vamos gerar a referência desse artigo do Afonso, as fake news do Ministério da Verdade Corporativa com a nossa norma. Eu clico em cima do meu artigo, clico com o botão direito e venho aqui, olha, criar bibliografia a partir do item selecionado. Clico, vou conferir qual é a norma que eu quero. Eu quero nessa da Associação de Normas Técnicas, ela é a BNT também, não, mas eu quero aquela do Exército Maior, tá aqui, aquela que eu incluí lá. Opa, eu quero nessa. Eu quero em modo de citação, ou eu quero em modo de bibliografia? Agora eu quero em modo de bibliografia.
eu vou copiar para a área de transferência, é como se eu tivesse dado um Ctrl+C para copiar, dou um OK, venho lá no meu artigo e eu colo. Como é que eu colo? Ctrl+V. Olha o que acontece. Nunca mais vocês vão precisar fazer isso manualmente. Nunca mais, Amada. Nunca mais na vida de vocês. Mas o que foi que eu precisei fazer mesmo para que essa mágica acontecesse? Eu precisei colocar o artigo do Afonso lá dentro do meu Zotero, certo? Só, professora, mas toda vez eu vou precisar colocar o artigo do Afonso do Zotero? Não. Colocou uma vez, ele vai estar para sempre no teu Zotero. Tá? Significa dizer que livros clássicos, por exemplo, que você sempre cita em vários trabalhos que você escreve, em vários artigos que você vem desenvolvendo ao longo da sua vida acadêmica, que você nunca mais vai precisar fazer isso com aquele livro que você leu lá na graduação e você já está aqui no doutorado, você não vai mais precisar fazer isso. Porque já vai estar lá na versão que você leu. Tá certo? Mas se eu achei um artigo novo, professora, se eu estou aqui escrevendo meu artigo loucamente e acabei de achar um artigo novo que é muito, muito importante, o que eu faço? Aí você vai ter que incluir ele no Zotero. Aí, gente, essa extensão, ela possibilitou que eu colocasse automaticamente no Zotero, né? E aí vocês viram que ele importou todas as informações que a BNT pede, lá os estilos de referência pede, automaticamente. Mas eu posso fazer isso também manualmente. Vou dar um exemplo para vocês e vou voltar lá no Zotero, tá? Digamos que eu quero incluir uma referência manual. Digamos que é um clássico, que é um livro muito importante, que eu li lá na minha graduação, e eu já sei que é um livro que eu já vou citar muitas vezes, e que é muito importante que eu já tenha ele aqui no meu Zotero. Então, eu vou incluir, digamos que ele não esteja disponível na internet. E aí, se eu tenho ele fisicamente, como é que eu faço, professora? Então, eu vou pegar um exemplo aqui de um livro, tá? Só um minutinho. Pronto, peguei aqui um exemplo de um livro, se chama A Potência ou o Desejo de Feministas Transformar o Mundo, tá certo? Tá aqui o livro é físico, não está na internet, tá? É o livro que eu tenho, e digamos que seja um livro muito antigo, um livro clássico que eu trabalho. Como eu coloco, então, professor, e agora? Como eu coloco no Zotero, tá certo? Então, vamos lá. Tá vendo esse sinalzinho de mais? Você vem aqui nessa setinha ao lado dela, e você quer colocar o quê? Um livro. Então, você vem aqui, ó, em livro, tá? Opa, ele criou um sinalzinho aqui diferente, não é o mesmo de artigo, ele criou aqui um livrinho fechado. E agora? Onde eu insiro essas informações desse livro físico, professora? Aqui do lado, nos metadados. Então, eu já tenho aqui, tipo de item é um livro. Qual é o título mesmo? A Potência ou o Desejo de Feminista Transformar Tudo. Esse é o livro. Só clica aqui do lado. Olha, ele já está começando a criar os dados. Mas aqui só tem o tipo de item e o título. Eu preciso colocar o autor. Então, vamos lá. Coloco primeiro o sobrenome do autor, né? Aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo aqui, ó. Ele que está colocando último e primeiro. Então, vamos lá. Eu vou aqui na ficha catalográfica, tá? Do livro, para pegar essas informações. Aqui a ficha catalográfica está me dizendo que o livro é da Verônica Gago. Então, é Gago, Verônica. Preciso colocar resumo? Não. Preciso colocar série? Não. Preciso colocar volume? Não. Você coloca os dados que estão lá na ficha catalográfica do livro, tá certo? Que é, nesse caso, é essa fichinha aqui. Ok? E aí você vai colocar esses dados. Então, já temos o tipo de item, o título, sobrenome e nome da autora. Ah, professor, e se forem mais de um autor? Posso só incluir mais um aqui, ó. Ah, não, é só um autor mesmo. Professor, e se não é um autor, se for um coordenador? Você vem aqui e pode mudar para editor, organizador, tradutor. Você pode dar e adicionar todos esses parâmetros, tá certo? Aí você vem, coloca o título, já tem tradução
Bora ver quem fez. Tem aqui o item tradução. Tradutor, muito importante colocar. Igor Pérez. Igor. O lugar, normalmente para Guiva, São Paulo. A editora, editor, Elefante. E a data, foi 2020 esse livro. Opa, já tenho os dados da ficha catalográfica colocados aqui no meu Zotero. E digamos que esse livro seja muito importante para minha revisão de literatura. Eu vou mais uma vez lá nele, peço para ele criar, clico com o botão direito, peço para criar a bibliografia, vejo se está na norma que eu quero, se eu quero citar ou se eu quero a bibliografia. Eu quero a bibliografia por enquanto. Copio, dou OK, vou lá e colo Ctrl V. Está aqui a referência do meu livro, que não foi tirado da internet, que eu coloquei manualmente. Deu para entender, pessoal? Estão gostando de ver a mágica acontecer? Não, é uma mão na roda absurda. Nunca mais vocês vão viver sem isso. E aí, agora a gente falou de... professora, mais um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Digamos, vocês estão... Isso aqui são as referências do artigo de vocês, tá? Digamos, tá? São as referências, a última parte lá do artigo de vocês, tá? Então, digamos que vocês estão nas referências de vocês. Professor, agora que eu vi que não é esse padrão, e agora? Ele quer negrito, ele não quer itálico. O que eu faço? Quando o Zotero baixa para o computador de vocês, gente, ele cria uma extensão também no Word de vocês. Opa, olha que informação interessante. Significa dizer que ele vai automaticamente estar linkado com o editor de texto que vocês usam, né? E aí, vocês podem editar por aqui, se tiver incorreto. Vamos fazer isso. Aqui, digamos que você tem as preferências do documento de vocês escolheram lá, que vocês queriam nesse padrão. Mas eu descobri, professora, que agora não é mais esse padrão, que não é itálico, que ele quer a ABNT normal. É só vir aqui mudar para o outro padrão, dar o OK, e ele vai atualizar para você qual é a preferência do documento. Eu dou um refresh. Peraí, não fiz isso porque não tem citação. Vou fazer isso normalmente com citações. Só um minutinho. Ele precisa que eu cite antes. Vamos fazer citações. Antes de fazer a preferência, é porque isso aqui é a última parte, né? Vamos começar pelo início. Então, digamos que vocês estão escrevendo. Este artigo destina-se a revisar a literatura pertinente sobre o conceito de desinformação nas referências brasileiras dos últimos 5 anos. Entre os trabalhos mais recentes, encontra-se o de Afonso Albuquerque. Estão escrevendo o artigo de vocês lá, tá certo? A revisão de literatura. Opa, eu já quero citar o artigo do Afonso Albuquerque. O que eu faço? Eu vou clicar, eu venho lá, tô aqui na minha página inicial. Opa, desculpa. Tô aqui na minha versão inicial do Word, tá certo? Você vem aqui no botão do Zotero, aqui no menu superior, clica em adicionar citação, tá? E aí ele vai te perguntar, ele vai abrir essa caixinha e você vai colocar lá o sobrenome do Afonso Albuquerque. Opa, apareceu aqui os artigos que eu tenho do Afonso Albuquerque lá no meu Zotero. Olha que interessante. Qual foi o último mesmo que interessou pra gente? Esse aqui, das fake news do Ministério da Verdade Corporativa, não é isso? Então, eu clico nele e ele já vai me gerar a citação. Professora, mas eu quero citar a página também. Eu dou 2 cliques e digo que é na página 2, digamos assim. E
dou um Enter. Outro Enter, ele vai... Opa, desculpa, ele citou. Vamos mudar a preferência aqui. Ele vai citar o trabalho automaticamente para mim. Tá dando para ver aqui, gente? Deu para entender? Eu estou escrevendo meu artigo e interessante citar o trabalho do Albuquerque. Este, né? Página 2. Ou se eu não quiser página. E olha só, quando eu clico em cima, vocês veem que ele ele fica escurinho aqui, significa dizer que ele está linkado com o Zotero, tá? E aí vocês não deslinquem ele, senão essas atualizações automáticas não vão ser feitas, ok? Vou apagar isso aqui. Vou editar também outras coisas aqui. Se eu quiser editar isso aqui, eu venho editar, né? Posso tirar a página também. Digamos que eu não quero a página, eu quero só citar o autor. Dou um Enter, dou outro Enter e ele já edita para mim. Ah, então, e professora, se eu estiver falando aqui, segundo, nos últimos anos, diversos autores têm se concentrado na temática da desinformação na área da comunicação. Ah, eu vou precisar citar que autores são esses. Então, vamos colocar lá uma nova citação. Eu já sei que o Afonso, porque eu já vi que o artigo dele é interessante. Posso colocar também não a busca pelo autor, posso colocar a palavra desinformação. Digamos que eu já tenho milhares de artigos lá no meu Zotero. Vamos buscar aqui por desinformação. Opa! Esse ecossistema midiático também é importante. O Correio apareceu, olha só. Vamos lá. Tem mais um outro aqui, Dalmasa e Valente. Interessante. E se eu quiser fake news? Alcotigen Soft. Tem interessante. Ótimas essas citações para mim. Então, ok. Olha que maravilha. Ele citou para mim automaticamente na BNT. Viram que mágica? Digamos que terminou o artigo agora. Citei, tudo maravilhoso, já estava tudo lá dentro do meu Zotero. Olha que maravilha. E agora eu quero fazer as referências. Ai, meu Deus, vou passar uma semana fazendo as referências nos meus artigos. Você não vai mais, você vai vir aqui, clicou referências, deu um Enter, onde está o cursor, você vai colocar aqui, adicionar bibliografia. Você dá um clique e olha que mágica aconteceu. Você tem todas as referências que foram citadas no seu artigo, todas aqui embaixo. Ou seja, nunca mais vocês vão encontrar aquele problema de ter citado e não estar na referência. Tá certo? Por quê? Porque se você citou, automaticamente ele vai gerar para você ao final do documento. Deu para entender até aqui, gente? Estão gostando? O que acharam? Até agora. Professor, quer dizer que se citar, já fica lá salvo a referência automaticamente? Já fica. Ou seja, nunca mais vocês vão chegar numa banca e vai ter dito, olha, você citou e não está lá embaixo. Porque você depois vai clicar só naquele botão e ele vai gerar tudo automaticamente para você. Né? Mas como isso pode acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Tudo já tem que estar lá dentro do Zotero. Tá certo? Todas essas referências apareceram para mim aqui no meu Word, porque elas já estão colocadas lá no Zotero, que eu coloquei em outro momento, na hora que eu estava fazendo a busca lá no Google Acadêmico. Beleza? Então, vamos agora fechar um pouco novamente o parêntese do Zotero, para a gente voltar um pouquinho lá, né, na busca pelas referências, tá? Então, eu ensinei para vocês como colocar no Zotero automaticamente a partir da extensão do Chrome, e isso pode ser feito, foi feito aqui com um artigo, né? Mas pode ser feito também com um livro que você achar lá no Google, né? E aqui mostrei como coloca manualmente. Ah, professora, digamos que a minha referência, ela seja não um livro, mas um capítulo de livro. Você pode incluir aqui também, ó.
capítulo de livro e incluir manualmente, né? Ou se você encontrar lá na internet, ele já vai ler para você que é um capítulo de livro, tá? Vamos no outro artigo aqui. Achei um outro artigo interessante. Novamente, espera carregar a extensão do Chrome, vê lá se o seu cursor está em desinformação, já está selecionado, você vem e clica no botãozinho. Opa, ele já está importando para mim. Muito bacana. Mas, digamos, eu não teve algum erro. Aqui está dizendo, ó, o que esse xizinho significa dizer que ele não importou, mas está lá, provavelmente. Ó, conseguiu importar, pode ter sido alguma coisa na internet. Ele conseguiu baixar. Olha só, todas as informações aqui do artigo, viram? Eu posso fazer isso, gente, com tudo que eu achar e depois apagar, sem problema nenhum. Olha, digamos, isso aqui pode ser... Depois eu vejo, vamos para outro. Interessante. Outra referência. Interessante. Depois eu posso ir salvando tudo lá dentro do Zotero. Tá? Tô colocando tudo lá, tá? Colocando tudo lá. Então pode ir salvando e depois excluindo, né? Exatamente, se não for interessante. Então, aqui eu posso ir colocando tudo lá. Eu fiz só aquele, digamos que você está naquela primeira fase de fazer só o filtro pelo nome e abriu naquela outra página. Então, digamos que você fez isso com 20 materiais. Você pode fazer toda essa captura dos 20 materiais, tá certo? E depois fazer uma análise do que realmente vai importar para você e do que não vai importar. Né? Então, aqui, vou colocando, estou importando tudo para lá. Vejo que eu estou botando tudo, não estou lendo nada agora, né? Aqui, opa, parece interessante. Estou esperando terminar de carregar para ele poder importar direitinho os dados, tá? Aqui, opa, foi. Digamos que eu coletei 20 artigos, está aqui, ó. Tudo que eu coletei. Tudo que a gente colocou agora, tá? Para nossa revisão de literatura sobre desinformação. Ah, professora, e se eu quiser falar sobre democracia? Opa, você cria uma outra página. Meus temas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma página com todas as minhas publicações, ó. Aqui são todos os meus artigos que eu já publiquei em periódicos qualificados que estão importados para cá. E se eu quiser, digamos, se alguém me pedir, Janine, manda para mim uma lista de todos os artigos que você já publicou, eu posso fazer isso aqui, ó. Tudo eu já coloquei aqui dentro do Zotero com o meu nome e posso simplesmente fazer isso aqui. Eu seleciono todos, eu cliquei aqui em cima, tá? E segurei o Shift e cliquei aqui embaixo. Ele selecionou todo para mim. Eu posso clicar com o botão direito, pedir para criar a bibliografia, eu quero nas normas da ABNT, eu quero bibliografia, eu dou um OK, e olha o que ele faz para mim. Referências da Janine. Tudo que eu já publiquei em periódicos qualificados, eu venho aqui e colo. E mando isso para quem pediu tudo que eu já publiquei. Olha que maravilha! Né? Então, a gente tem aqui, né, uma mão na roda. Então, digamos assim, se a professora perguntar para você, eu quero tudo que você tem de referência sobre feminismo. Então, você já criou lá uma pasta do teu Zotero, feminismo. Olha, aqui eu tenho feminismo, reconhecimento, mulher quilombola. Vamos ver o que eu tenho. Olha o tanto de coisa que eu tenho de feminismo. Imagina. Então, digamos que eu quero só por um autor, eu quero só de um autor, eu quero só da Hooks. Para ver, eu posso fazer uma busca também e ver o que eu tenho só da Bell Hooks. Ou da... Deixa eu ver aqui uma outra mais fácil. Da Flávia Biroli. Ó, aí ela vai procurar nessa pasta de feminismo que eu tenho a Flávia Biroli, tá? Mas eu quero procurar na biblioteca. Em vez de procurar só na pasta feminismo, eu posso ter colocado um tema da Flávia Biroli em outra pasta. Então, eu procuro no geral aqui, ó. Procuro Biroli.
vai achar mais coisas que estão em outra pasta, tá vendo? Então, vamos ver tudo que eu tenho da Flávia Biroli aqui. Eu posso muito bem gerar uma lista de referências da Flávia Biroli e colar lá no meu Word. Beleza? E aqui na norma que eu quero, tá? Na norma que eu quero. Ah, professora, eu quero gerar um relatório. Olha que coisa bacana, você consegue gerar um relatório, digamos assim, que você quer... Vamos fazer Não vamos mexer com relatório agora, tá? Eu vou só mostrar para vocês o que ele fala. Eu quero gerar um relatório de tudo que eu tenho da Flávia Biroli. Olha que coisa bacana. Ele separa para mim, ele cria um documento com o título do material e todos os dados do documento. Inclusive, quando eu acessei, a hora, tá? Todos os dados dos materiais da Flávia Biroli, tá? E eu posso pedir para imprimir e salvar em PDF e isso entregar para alguém que queira, por exemplo. Tá certo? Então, você consegue fazer isso com muita tranquilidade. Isso aqui tem várias utilidades, tá? Mas agora vamos voltar aqui para o nosso tema. Aqui, desinformação. Aqui tudo que eu achei. Vejam que essa setinha, ela mostra que ele pegou todos os PDFs que eu queria. E aí, eu vou dar uma dica de ouro para vocês, nunca mais esquecerem na vida de vocês, quando forem fazer revisão de literatura. Vão criar um documento. E aí, vai ser uma coisa muito importante para vocês, vai ser a criação de um fichamento desse material. Então, como é que eu, Janine, oriento vocês a fazerem um fichamento? Então, vocês criam aqui fichamento, colocam as referências. Então, digamos que eu vou fazer um fichamento desse artigo do Afonso, que eu já sei que vai ser útil para mim, tá certo? Vamos lá. Sugiro você... Cadê? Sugiro você copiar a referência, tá? Colocar a referência aqui, fichamento desta obra. Aí você vai criar uma tabela com a seguinte descrição. Você vai inserir tabela. É uma tabela de 2 colunas apenas, e você pode colocar várias linhas. Na primeira coluna, você vai colocar situação. E na segunda coluna, você vai colocar ideia. Tá certo? Isso aqui, gente, vai ajudar vocês em toda a vida de vocês. Você já pensou se vocês estão, daqui a 3 anos, precisando ver o que o artigo do Afonso Albuquerque, de março de 2021, falou, e você já tem isso fichado, você não precisa reler o artigo, você já vem aqui, vocês vão fazer isso como? Vocês vão abrir lá o arquivo, né? Já está aqui. Digamos que aqui, estou lendo o artigo, opa, essa parte é importante. Isso daqui, com certeza, vai ser usado como isso aqui, com certeza, pode ser uma citação para o meu artigo. Você vem, cola aqui, página, você vê lá qual é a página que tá. Eu sei que é pessoal para vocês, tá? 126. Então, tá na página 126. E vocês colocam aqui, gente, a ideia que vocês entenderam com as palavras de vocês desse trecho e por que ele é importante para o artigo de vocês. Opa! Este trecho mostra a importância da lógica. Coloca aqui o que vocês entenderam. Gente, isso aqui, esta ideia, quando vocês terminarem de fazer o fichamento do texto do Afonso, e vocês vão salvar esse arquivo de Word na pasta de fichamento de vocês já vão ter praticamente um artigo inteiro escrito. Por quê? Porque você já colocou as suas palavras aqui ao que o autor quis dizer. Ou seja, você está fazendo uma interpretação das suas palavras. E isso vai ser muito útil lá na revisão de literatura, tá certo? Então, o que é objetivamente a revisão de literatura, para além de encontrar referências? A revisão de literatura, ela é também, né, a costura do que vários autores, em diferentes momentos da história, já falaram sobre o seu tema, sobre o seu conceito, né? E como você vai costurar isso para a ideia que você está querendo desenvolver no seu artigo, para a pergunta que você está querendo responder com a sua pesquisa.
tá? Então, referência de literatura, ela é um procedimento, que é tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, mas ela é também uma forma de escrita. Quando vocês estiverem fazendo isso, lá no TCC de vocês, ou no artigo de vocês, ou na dissertação de mestrado, ou na tese de doutorado, a revisão de literatura, ela provavelmente vai ser ou uma seção do trabalho de vocês, ou um capítulo do trabalho de vocês, se ele for mais longo, como uma dissertação ou uma tese, tá certo? Então, vocês vão dedicar muita energia para fazer essa revisão de literatura. Então, basicamente, ela é tanto um procedimento, né, que é esse passo a passo que eu mostrei para vocês desde lá do início, quanto ela também é uma seção do trabalho e uma forma de escrita. A partir disso, gente, vocês conseguem fazer as relações mentais. Então, aqui, depois que você fez o fichamento todo do artigo do Afonso, você vai poder entender também, você vai fazer a mesma coisa sobre os outros artigos que você achou, né, que você achou interessante. Então, opa, aqui nos Zotero eu já sei que o artigo do Afonso Albuquerque, ele é um artigo importante para a minha revisão de literatura, né? Então, aqui você pode até colocar uma nota, olha, o Zotero te dá essa opção, se você quiser colocar uma nota, opa, artigo importante para referência, né? Para o artigo, para o TCC, você pode colocar uma nota aqui, tá? E deixar salvo aqui para essa nota, né? Então, você já faz uma anotação aqui, quando você precisar, depois, o que você quer para o seu TCC, você já vai ter anotado, né? Você também já vai ter a citação no Word, ou seja, quando você estiver escrevendo lá o seu artigo, e é o que eu vou fazer de novo, porque a Maria Clara não estava nessa hora, né? Aqui, Clara, tá vendo? Eu mostrei como você cita, né? Então, aqui eu tô lá, já fiz o meu fichamento, já vi que o artigo do Afonso é importante, que ele é um marco, eu vou ter que citar ele na minha revisão de literatura. Estou escrevendo o artigo, tá aqui o meu texto, eu vou citar o Afonso. Vou citar mais um que eu vou apagar aqui. Né? Você vem em Zotero, porque ele abre também para você no Word, tá? Adicionar a citação. E vamos lá citar o Afonso. Você vai pegar o que ele tem do Afonso. O que eu quero do Afonso é essa mesmo de 2021? É isso mesmo, é essa de 2021. Dou um Enter. Olha que maravilha. Quero citar mais de uma fonte sobre, nos últimos anos, diversos autores têm se concentrado na temática da desinformação na área da comunicação. Quero citar que autores são esses. Quero citar que autores são esses. Opa. Eu quero citar o Albuquerque, o Alcott, Correia. Como eu cheguei a eles? Eu fui pela palavra desinformação. Porque ele busca por tudo que tem lá no Zotero, tá? Desinformação. Opa, achei vários assuntos. Ótimo. Desinformação, fake news. Tudo isso eu já fiz na minha revisão de literatura, lá naquele filtro, tá? Já coloquei lá o que eu vou precisar. Correia. Ótimo, esses 3 autores. Muito bom. Escrevi meu artigo, continuei. Conclusão. Tá vendo, Clara? Sim, professora. Deixa eu apagar isso aqui. Conclusão. Este foi meu lindo trabalho. E agora eu vou criar a minha referência. Aí, olha o que o Zotero faz para mim. Você adiciona a sua referência bibliográfica. Tudo que foi citado aqui em cima vai aparecer na referência aqui embaixo. Aí você só formata, coloca justificado direitinho, tá? Então, não tem erro. Citou, vai estar no final. Tá certo? Digamos, professora, poxa, professora, esse daqui eu já tenho essa referência e tudo mais. Se eu quisesse colocar mais uma referência aqui, eu posso tanto colocar ela individualmente, criado lá no Zotero, como eu fiz aqui, criando manualmente, né? Como eu ensinei para vocês inicialmente, ou eu posso citar e inserir. Então, digamos que eu inseri lá no meu artigo, aqui na minha conclusão, esse foi o trabalho lindo sobre quilombolas e fake news.
Aí quem falou quilombolas e fake news, opa, Janine, que ela seria. Vou adicionar mais uma citação aqui da Janine. Vou botar Vargas, meu sobrenome, olha, bacana, Vargas, ótimo. Vargas, viram? Já criou automaticamente para mim nas referências. Citou, vai estar aqui. A grande mágica do Zotero. E como isso vai ajudar isso, sobremaneira, vocês numa revisão de literatura, na escrita de um artigo, de uma tese, de uma dissertação, para toda a vida de vocês. Tá certo? Então, eu quero citar, eu já trabalho com Zotero conectado. A boa notícia é que, professora, digamos que eu vou fazer em outro computador. Ou, digamos que eu vou fazer, vocês podem pegar essas referências sem ter que baixar para todos os computadores. Vocês podem pegar ela online. Por quê? Porque eu posso fazer o login online aqui também. Olha que maravilha. Eu vou fazer o meu login. A internet está meio ruimzinha. Aqui meu login. E vou entrar. Vocês vão ver uma coisa interessante. Eu vou para minha página, o meu perfil. A minha biblioteca. E olha que vai aparecer para mim online. Tudo que eu tenho lá no meu computador vai aparecer aqui. Por quê? Olha que acontece uma coisa maravilhosa. O Zotero sincroniza quando você está online, pessoal. Ele sincroniza. Então, tudo isso que eu acabei de colocar aqui já está no meu perfil online do Zotero. Olha aqui a nossa pastinha de desinformação. Olha aqui tudo que a gente colocou agora. Viu? Porque como o meu computador está conectado na internet, ele automaticamente sincroniza para você no seu perfil online. Aí você pode copiar daqui, né, a referência que você quer. Deu para entender até aqui? Entendi sim, professor. Gostaram da mágica? A ferramenta é excelente. Excelente, né? Excelente. E assim, à medida que você vai explorando, o que eu estou ensinando para vocês é o básico de como usar a ferramenta, tá certo? Eu gostaria de aprofundar agora um pouco mais sobre a questão da revisão de literatura. Eu vou parar aqui a sincronização, o compartilhamento da tela, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que é a revisão de literatura propriamente dita. Então, o que eu falei para vocês no início, né? Que vocês poderiam buscar lá no Google Acadêmico. Professora, mas será que somente no Google Acadêmico que eu acho esses materiais? Não, vocês têm, por serem estudantes de universidade pública, vocês têm acesso a uma base muito grande de periódicos, que se chama periódicos CAPES, tá? Todas as universidades públicas, elas têm o acesso. Como é que vocês têm acesso ao periódicos CAPES? Vou mostrar para vocês, vou compartilhar novamente. E por que ela é um diferencial? Porque, gente, aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura de ter periódicos ou revistas, né? Como quer se chamar, como queiram chamar, de revistas pagas. Mas fora do Brasil, você precisa pagar para acessar um conteúdo, tá certo? Então, se você quiser citar o que tem, ter acesso ao que tem de mais recente na língua inglesa, sobre fake news, provavelmente você vai precisar pagar. Isso é em dólar, isso é muito caro. Só que o que aqui a CAPES, né, as universidades públicas no Brasil têm um acesso, eles já têm um convênio com essas plataformas, e eles conseguem dar o acesso gratuito para os estudantes. E vocês têm isso por meio do SIGA, tá? Então, na universidade... eu sei onde fica. Exatamente. Na universidade, vocês conseguem, de qualquer computador fixo da universidade, acessar diretamente procurando no Google. Mas se vocês estiverem na casa de vocês, vocês precisam estar logados no SIGA. Então, eu vou mostrar para vocês. Estou aqui no SIGA, vou entrar no meu SIGA, tá? SIGA Unifesp, normal. Entrar no sistema. Aqui já tenho tudo salvo. Vou abrir o semestre aqui. Vou lá no portal do docente, você deve ser o portal do discente, né? E bem aqui, ó,
embaixo do perfil, acesso externo ao periódico CAPES. Esse acesso externo significa dizer que você está entrando num computador de fora da universidade, mas como você tem as credenciais da Unifesp, você pode acessar gratuitamente. Então, você clica aqui, ele vai abrir uma outra aba. Acesso a periódicos assim, vê orientações, vai abrindo abinhas, você vai fechando, para não ficar muito a aba aberta. Opa, fui para outra página. Ele abre lá uma página de informações. Cadê, gente? Cadê o link? Ele já deveria abrir automaticamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que orientações são essas. Eu não tinha acessado recentemente. Ah, você pode ir direto e entrar com as suas credenciais. Periódicos CAPES. E esse periódicos CAPES, assim como o Google Acadêmico, ele indexa várias bases de trabalhos acadêmicos do mundo todo, viu, gente? Então, vocês entram, já estão logados no Cigar, ele já vai dar o acesso para vocês, tá certo? E aqui é um Google Acadêmico, você insere por assunto, você pode pesquisar por assunto, por periódico, por nome do livro ou pela base de dados que você quer. Então, vamos colocar aqui, a mesma coisa que a gente fez lá. Desinformação. Uma busca. Fiz uma busca por assunto. Olha só, aqui ele vai me dar também teses, dissertações, TCCs, tá, gente? Tudo que está nas bibliotecas de todas as universidades do Brasil. Isso é muito útil, tá bom? E aí vocês vão fazendo o mesmo esquema. Opa, informação, infecção hospitalar e desinformação. Isso aqui parece que não é da comunicação, parece que não vai me ajudar muito. Homofobia, cultura e violências, a desinformação social. Isso aqui tem mais a ver com questões de gênero. Talvez não me ajude a entender lá desertos de notícias. E aí vocês vão fazendo buscas, né? Você pode botar 2 palavras para ver se aparecem de formas mais combinadas, tá bom? E fazendo a busca de vocês. Vocês podem escolher qual é o tópico, né? Se vocês querem falar de medicina, se vocês querem só artigos, se vocês querem só livros, né? Vocês vão fazendo os filtros de vocês. É bem intuitivo, tá? É bem intuitivo. Várias páginas aqui, vai mais infinito, provavelmente com essa palavra-chave, tá bom? Então, aqui, como vocês estão começando uma revisão de literatura agora, você está fazendo uma busca por palavra-chave, tá certo? E vai fazendo o mesmo esquema. Digamos que esse artigo seja importante. Você clica, né? Vamos abrir aqui uma nova guia. E ele já vai abrir lá a base onde está esse artigo para você, tá bom? A mesma coisa, opa, digamos que esse aqui é importante, você importa lá para os seus hotéis e depois você lê. Beleza? Tá? Então, aqui é uma outra forma. Essas são as 2 principais bases, pessoal, que eu sugiro de vocês pesquisarem. Ou pelo periódico CAPES, tá? Que vai dar acesso para vocês a periódicos internacionais que são pagos, mas para vocês é gratuito, ou pelo Google Acadêmico, ok? Pelo Google Acadêmico, vocês vão encontrar, vocês podem fazer tanto aquela busca só em língua portuguesa, quanto vocês podem fazer em qualquer outro idioma, beleza? E aí vocês vão ter acesso à literatura internacional sobre o tema. Isso é muito importante, porque quando a gente vai fazer também lá a revisão de literatura, é importante dizer o que está sendo dito no Brasil, quando foi dito, o que estava acontecendo no Brasil naquela época. E, basicamente, gente, a revisão de literatura, você precisa, como eu disse para vocês, ela tanto é um procedimento, quanto ela é uma seção do trabalho. E como uma seção do trabalho, ela tem uma forma de ser escrita. Ela não é só um corta e cola, só listando o que cada autor diz, né? Vocês, como pesquisadores e pesquisadoras, vocês precisam fazer interpretações sobre o que o autor diz.
Não é só dizer, o Afonso Albuquerque citou isso. A Janine Vargas falou aquilo sobre desinformação. Lá fora do Brasil, Davi Traspadini falou sobre isso. Não, isso não é revisão de literatura, isso é praticamente um fichamento. A revisão de literatura espera-se que você confronte o autor, que você diga, bom, a partir da revisão de literatura, observa-se que a abordagem feita por Albuquerque e Vargas é uma abordagem que tem um alinhamento teórico, que compartilham da mesma base teórica, né, e que interpreta o conceito de desinformação, né, de uma maneira semelhante, ao passo que o do Davi Traspadini já linka a ideia, já relaciona a ideia de desinformação com outras questões. Aí vocês me perguntam, mas professora, como é que eu vou saber isso? Porque quando você vai escrever a revisão de literatura, já espera-se que você tenha feito esse procedimento, né, do fichamento, que é ter lido o artigo, separado as partes principais, separado as citações. E olha só que bacana, como você já tem até aquela tabela, você já tem a interpretação que você fez na hora da leitura do artigo. Ou seja, na hora da escrita, você já vai ter meio caminho andado, né, na hora de fazer a relação entre os autores. Porque você já fez aquela interpretação inicial. Você basicamente copia daquela tabela, coloca no artigo e revisa, alinha o texto de forma que ele fique coerente e coeso. Deu para entender até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou... Professora, não entendi nada. Professora, o que é, ao fim e ao cabo, revisão de literatura? Alguma questão, gente? Porque a minha explanação ela já está encerrando. Então, agora eu queria mais que vocês, se tivessem questões, já começassem a colocar aqui para a gente. Eu fiquei em dúvida na parte de incluir o livro físico. Certo. Então, essa é uma dúvida em relação ao Zotero, né? O botão é esse aqui, Gabi, tá? Aqui o símbolozinho de mais, você clica aqui. Você quer seria um livro? É um artigo de jornal? É um artigo de um congresso, que aqui é dito como conferência? É um documento da família da pessoa? Isso também pode entrar na revisão bibliográfica, tá? Mas digamos que é um livro. Opa, você clica aqui, clicou que vai adicionar um livro, e aqui no seu menu direito, você vai inserindo o que está na ficha catalográfica do livro, do seu livro físico. A ficha catalográfica é essa fichinha que tem, né, que na contracapa, com os dados do autor, tá, da editora, do ano, da cidade, tá, e você preenche aqui do lado. Quando você terminar de preencher, você vai ter os índices completos. Preenchi errado, é só vir editar. Não quero mais isso, só dar um delete e remover, tá? A minha dúvida, professora, na verdade, é se vai ficar só salva essas informações ou o livro fica como se tivesse lá igual nos outros materiais? Não, o PDF do livro não, né? Ele não vai baixar para você, não. Você só vai ficar com as informações, tá? Entendi. O livro, lembra que ele é físico. O que ele vai ter para você? O dado da referência, o dado da obra que você vai citar. Significa dizer que você, uma vez que você colocou o dado do livro, que você sempre cita, que já é um livro clássico, que você tem físico, você nunca mais vai precisar colocar ele no Zotero de novo. Você vai poder citar ele em qualquer artigo que você escreva daqui a 10, 20 anos, se estiver logado o seu Zotero no seu computador. E muito importante, toda vez que você for escrever um artigo, o Zotero precisa estar aberto, tá? Para ele poder puxar as informações lá para o teu Word, tá bom? Mas aí não vai estar um livro lá, porque você não baixou ele da internet, você incluiu manualmente. Mas digamos que você encontre o PDF desse livro, você pode baixar e vincular ele no Zotero, tá? Digamos que você tem um PDF, digamos aqui, vou pegar um PDF aqui. Você pode arrastar, não estou mostrando a página, deixa eu compartilhar. É igual naqueles livros digitais também, que pode incluir? Pode, mas o Kindle ele tem uma limitação para trabalhar com o arquivo dele, diferente do PDF. Digamos que você tem o PDF desse livro, então é muito importante que ele não vai, quando você encontrar, digamos, você encontrou aqui na internet o PDF de um livro muito, muito, muito importante. Ele não vai conseguir puxar para você os metadados, que são essas informaçõezinhas aqui de informação, obra, mas ele vai conseguir baixar o PDF, tá? Aí, o que você pode fazer? Digamos que você inseriu manualmente, mas não tem o PDF, mas agora você encontrou o PDF e está aqui no seu computador.
Você pode vir aqui e arrastar ele lá para dentro do Zotero. Aí você arrastou, soltou aqui em cima do seu livro, olha só. Ele vinculou o PDF do seu computador à obra. Então, quando você quiser encontrar, você pode vir aqui e já abrir o seu PDF. Ou não, não é esse. Botei errado. Tá? Vou... Não é essa, eu vou pedir para você reindexar. Vou vir para a lixeira. Ok, não é esse. Digamos que você achou. Achei o PDF, professora. Aqui. Digamos que você achou um PDF aqui na internet. Deixa eu pegar aqui qualquer coisa. Digamos que você achou o PDF. Aí você pode fazer o seguinte. Aqui o PDF. Vejam que aqui, olha só, ele não tá com aquele íconezinho de uma folha com coisas escritas, né? Ele tá com o íconezinho do PDF. Significa dizer que ele vai, você pode até clicar aqui, ele vai puxar lá para o Zotero. Mas ele não vai incorporar todos os metadados lá organizadinho como ele fez com o arquivo. Ó, eu cliquei. Olha como ele foi para lá. Ele foi com essa informação, que é o nome do arquivo que está na internet, tá vendo? Mas digamos que esse é do livro que eu coloquei manualmente, do meu livro físico, que é esse, A Potência e o Desejo Feminista. Você só clica em cima, segura e arrasta ele para cá, ó. Aí você vai vincular. E agora, ó, você já tem o PDF do livro que você inseriu manualmente. Deu para entender, Gabi? Deu. Então, você pode tanto ter só a informação lá com os metadados, que é o mais importante, na verdade, né? É para você, é aquilo que você vai trabalhando. Tem muitas referências aqui no meu Zotero que só são as informações, não tem o arquivo, mas isso não impede o fato de não... Desculpa, o fato de não ter o arquivo não impede de você citar, não impede de você referenciar, tá? O mais importante é ter o metadado, que são aqueles itens lá do menu direito, né? Cidade, editora, o título, autores e tudo mais, tá bom? Então, isso é o mais importante, é isso que vai ser necessário para incluir lá nas referências conforme as normas da ABNT ou da APA, como a revista pedir. Tá bom? Davi levantou a mão. Foi completamente sem querer, foi mal. Certo. Alguma dúvida, gente, sobre a escrita da revisão? Para que vai servir no final das contas, né? Muito importante a gente pensar isso, né? Por que se faz revisão de literatura? Porque preciso saber aonde é que... Lembra que eu falei que vocês precisam fazer a relação entre os autores? Vocês também precisam... A revisão de literatura também vai servir para dizer para vocês, olha, colegas, olha, banca. Tudo isso aqui já foi dito sobre desinformação, mas o meu trabalho, ele vai colaborar muito mais com a perspectiva do Davi do que com a perspectiva da Janine, né? Nesse sentido, eu me aproximo muito mais da linha teórica do Davi, você vai fazendo as amarrações, né? Você vai dizendo o que foi feito, como os autores se relacionam, ou os trabalhos se relacionam entre si, e aonde que o seu trabalho se relaciona com esses outros, com tudo que já foi escrito, né? É para isso que serve a revisão de literatura. No final das contas, é para dizer para a banca, para os colegas, isso aqui já foi dito, eu conheço o assunto e meu trabalho se insere dessa forma. Ou mais alinhado com esse, ou mais alinhado com esse, ou não é alinhado com ninguém. A minha perspectiva é totalmente inovadora, não tem nada na literatura sobre isso. Eu já busquei incansavelmente. Então, olha essa inovação do seu trabalho. Então, a revisão de literatura também situa a sua contribuição dentro da discussão da área, dentro da discussão do conceito, na área que você está pesquisando, na pesquisa que você vai realizar. Compreendido, gente? Mais alguma dúvida, alguma questão?
Ou tá tudo Professora, não tem tranquilo? nada. Gabi, Acredito que ok. esteja tudo bem. Tudo ok. Clara. Gabi, Fabi, tudo certo para vocês? Tá sim. Fabi, alguma questão? Tudo certo? Kenny já saiu? A princípio, eu penso que sim, né? Então, gente, esse é o passo básico que vocês vão... Quando a gente disser para vocês, façam revisão de literatura, são esses procedimentos que vocês vão fazer. Lembrando que revisão de literatura são duas coisas, dois procedimentos de natureza distinta. Ela é tanto um procedimento, né, de pesquisa, de busca, de artigo, ver o resumo, ver o título, se interessa, não interessa, o clássico, o atual, o que foi dito no Brasil, o que foi dito fora, quanto é uma sessão do trabalho e uma forma de escrita, né? Então, lembrando que lá, quando vocês forem escrever, vocês já precisam conhecer aquilo que vocês coletaram, porque vocês vão precisar relacionar as pesquisas, relacionar as obras e dizer aonde que a sua obra se situa em relação a todas aquelas que você encontrou sobre o tema, sobre o conceito que você está trabalhando no artigo, no TCC, na dissertação ou na tese, tá bom? Então, basicamente, isso é a revisão de literatura. O Zotero, ele ajuda vocês a trabalhar com essas referências que você encontrou, a armazenar elas e depois, futuramente, a citar sem ter muitas dificuldades, né, na hora de gerenciar as referências. Ou seja, você citou, automaticamente já vai estar lá no modelo que você escolheu nas referências ao final do trabalho. Ou seja, você não vai ficar procurando depois aquele PDF que você pegou naquele dia, não sabe onde guardou no computador, não. Já está tudo lá no Zotero, você usou para aquele livro, para aquele artigo, para aquela pesquisa específica. Beleza, gente? Então, eu acho que é isso, tá? Então, para quem assistiu esse vídeo, quem gostou, fica aqui a dica, né, dessa plataforma, o Zotero, e também esses esclarecimentos sobre o que é a revisão de literatura, tá? O meu e-mail, para quem é da Unifesp, é Janine Vargas, só digitar lá na busca do e-mail, janinevargas@unifesp.edu.br, só me mandar alguma dúvida que eu tiro para vocês depois, respondo com todo carinho, tá bom? Então, era isso. Professora, vai deixar a gravação no nosso e-mail? Vou postar também. Deixa eu só finalizar aqui. Só um minutinho.